Bem, hoje é dia 16 de abril de 2026. É a primeira vez que eu falo com um autor na minha vida, que coincidentemente, é você, Lena Bergenstein. E uma ideia aqui é criar uma oportunidade para você falar um pouco do livro que vai ser lançado. Uhum. E eu posso fazer perguntas, mas eu não queria dominar o tempo, não, porque eu sei que eu falo muito. Então, Não, mas é bom também que a gente dessa tenha um vez, diálogo, né? eu acho que tudo começa com um desejo de viajar, de conhecer Jerusalém. Não é? A gente sempre faz uma distinção, sobretudo os semitas árabes, como eu, de falar que não está indo para Israel, a gente fala que está indo para Jerusalém. Jerusalém. E essas duas viagens que você planejou, elas não ocorreram. E você resolveu viajar de qualquer maneira. Você, através de outros livros, né, você forma uma opinião sobre a situação na Palestina, mas você também descreve com muita minúcia, como se você tivesse de fato lá locais, você entende? As cores do mar, do céu, o odor das árvores e quando eu li a primeira vez eu falei, mas ela teve lá ou não Elas têm. teve, né? Não, mas eu acho que teve uma coisa. Desculpe. Por favor, por Não, não. favor. É assim, teve uma coisa assim que foi me mobilizando tanto. Eu não sabia dessa história, então eu comecei a saber pelo Eduardo Said, e comecei a saber, e comecei a ficar mobilizada, comovida. Então, isso que você está dizendo é como eu quis fazer a viagem com esses personagens. Eu quis entrar outra vez em Israel, Palestina, com o Mahmoud Darwish, ver os peixes no lago com o Emile Habib. Então era como se subir o Monte Ebal e sentir os odores, as fragrâncias, tudo, porque são pessoas de uma gentileza, né? De uma delicadeza. A poesia do Mahmoud é maravilhosa, né? Mahmoud Darwish é maravilhosa, é sensível, né? E fala da situação. Então eu comecei a ficar mobilizada, comovida, né? Muito pela situação. Comecei a pensar as coisas que eu não tinha sabido e que pouca gente sabe. E quando sabe, se tranca. Se tranca porque não quer falar contra o que Israel está fazendo, fez, desde o começo fez. Sim. Então, eu acho, Charles, que é bonito, sim, a moreira gigante que o Mahmoud Darwish diz que o avô mostrava para ele a idade das árvores, né? É lindo, a idade das árvores, a idade de tudo. Então ele subia, e eu acho que também com esse Emile Habib, que é escritor maravilhoso, eles subiam ali em Al-Birre, onde Mahmoud nasceu. Então eu queria estar junto e fazer esse percurso junto, sentindo, olhando, vendo, sofrendo. Foi a história que te motivou a isso? A É, situação? a situação me mobilizou muito e me motivou. O meu trabalho de artista plástica nasce da relação da escrita com o desenho, né? Como Mesopotâmia, Egito, né? Todos os países árabes, os países do Oriente. Então, eu acho que eu já pesquiso isso há muito tempo, essa relação de escrita, e ao mesmo tempo, assim, tem uma das aulas das minhas palestras que é sobre os judeus e o livro, e ao mesmo tempo a outra é sobre os árabes e o Islã e o livro deles, o Corão. Então, quando começou, quando foi,
E eu comecei a ver a beleza daquela caligrafia, a beleza né, do que eles faziam nos livros. Até era uma maneira de ir contra o texto do livro que eles não podiam discordar, os árabes, né, os islâmicos. E eu acho que tudo isso foi fazendo parte do meu, assim, do meu pensamento, do meu desejo. Então eu quis ir a Jerusalém para ver os livros do Mar Morto, as escritas, né? Ao mesmo tempo ir não, desculpe, ir à Jordânia também, porque na Jordânia tem museus maravilhosos e tem museus com os livros também do Mar Morto, mas são em cobre. Então deve ser uma coisa linda. Para mim, como artista plástica, eu queria ver tudo aquilo. Então nasce desse desejo. E aí esse desejo vai se transformando à medida que eu vou lendo e vou vendo o que aconteceu, o que começou a acontecer, né? E o que continua acontecendo, infelizmente. Eu acho que aí me mobilizou mais ainda. Sim. Lena, você vê esse desejo como uma impossibilidade? De ir? Hoje eu acho que eu não tenho vontade, não sei. A menos que seja convidada no nosso programa, assim, Dia Jerusalém. Iria a Mas Jerusalém. depois de ter pesquisado tanto, não é? Não só a geografia, a topografia, fica claro aqui que você se baseou em 3 autores, sobretudo, não é? Uhum. Você quer falar deles? O Eduardo Said, o Mahmoud Darwish, Darwish, né? E o Habib. Habib, né? Você conheceu primeiro o Said. O Você Said, fala que foi num filme ou numa palestra, não me lembro. Não, foi num filme, num festival de cinema árabe. Eu acho que foi, não sei se foi 19, 20, porque eu comecei a me interessar junto com a pandemia, que eu não podia sair de casa, então comecei. E aí eu comecei a ler o livro do Eduardo Said sobre ele, né? A saída de Jerusalém, a não vontade de entrar na casa que existia ainda, que era dele, e depois a ida para o Egito e depois a ida para os Estados Unidos. Fora do Lugar, eu acho que o nome, agora eu esqueci, mas eu acho que é Fora do Lugar. Sim. Então comecei com ele, e à medida que eu ia lendo Eduardo Said, eu ia lendo nas notas os nomes dos livros que ele tinha gostado, que ele estava se apoiando. Então eu comecei a comprar esses livros, né, e comecei a ler o Mahmoud Darwish. E o Mahmoud Darwish, não gozado, eu não comprei a poesia direta, porque ele é um poeta incrível, mas eu comecei a ficar apaixonada pela prosa. A prosa é poética, a prosa é linda. Então eu comecei a ler aquilo e saber da história dele e achei que eu podia dar a mão a ele e andar pela Palestina, e andar, ou fugir, voltar, né? Eu queria fazer isso também. Então tem muitas coisas assim bonitas agora, né? Fora da amoreira gigante, mas a questão de voltar, quando ele se pergunta o que é pior, ser um emigrante, um refugiado fora da tua terra ou ser um refugiado dentro da tua terra, né? Então isso me mobilizou muito e tudo que ele escrevia também, eu acho que eu fui pautando o livro, como assim, eu sou uma artista que uso a escrita como se fosse o desenho, como se eu tivesse... eu comecei a usar as frases dele para pautar o meu caminhar no livro. E, inclusive, eles começaram a ser de um capítulo para outro, mostrar a mudança de um capítulo para outro, esses desenhos com as frases do Mahmoud. Sim. E o Emile,
achei tão lindo assim, porque ele... O Said te levou... Desculpe, não, o Mahmoud Darwish. O Said te levou ao Mahmoud Darwish, Aham. e quem te levou ao Habib? Foi também o Mahmoud Darwish, Mahmoud que Darwish. diz que queria voltar. Um vai levando para o outro. Um vai levando para o outro. E todos os novos historiadores judeus, os novos historiadores que moravam em Israel hoje, mas eles começaram a escrever também, e eu comecei a ler o nome deles e me interessar pelos livros do Eduardo Said, né? Então tem Ilan Pappé, né? O Benny Morris, o Norman Finkelstein, que é maravilhoso, né? Então comecei a ler e comecei a me embrenhar nessa história mais um pouco política também, eu acho que muito política, né? Do que acontecia lá, né? Mas aí você me pergunta que o Darwish me levou para o Emile Habib, né? Porque eles eram amigos. Sim. E enquanto o Darwish era como é que se diz, um refugiado que saiu da Palestina, depois ele volta, o Habib tinha isso, não, eu vou ficar na minha terra. E, inclusive, teve problemas depois, porque foi laureado por um prêmio israelita, não é? Qual aceitou e se defendeu e falou que o diálogo era melhor do que troca de pedradas o diálogo de prêmios, né, era melhor do que um diálogo de matança, de guerra, exatamente. E ele, então, dizia isso, né? Tem muita coisa bonita, e ele escreveu esse livro, O Pessooptimista, né? Que era um pouco otimista, né? Pessimista, E tem coisas bonitas, assim, que ele fala para o filho que vai se matar e diz: o que você vai fazer não vai ser entendido, mas quem sabe um dia vai. Depois ele fala também dos peixes, é lindo, né? Dos peixinhos. Sim. Que um menino judeu chega perto. Na capa do livro. Então, que pergunta, que Fala língua... dos peixinhos. Não, que língua que eles falavam, né? E vamos dizer, o personagem, né? O Emile Habib, personagem, diz assim: não, esses peixinhos falam árabe. E aí o menino diz: mas e os outros, os peixinhos pequenos? Os peixinhos pequenos que estão nascendo vão falar árabe e hebraico. Hebraico. Então é bonito, né? Porque ele fala dessa relação tão de irmãos, né? Que até o Derrida fala disso, de irmãos, que tem entre os árabes e os judeus, né? Só que não é visto, não é sentido. Estou falando alguma coisa errada? Eu acho que o que a gente estuda, eu estudei na Inglaterra, estudei no Brasil, estudei nos Estados Unidos, eu acho que o que a gente estuda aqui é muito voltado para a história ocidental. Uhum. E, então, a gente começa a estudar arte a partir de Giotto, não é? Como se nada tivesse acontecido antes. Então, existe uma negligência, eu sinto, no currículo, até ginasial ou secundarista, de contemplar a China, o mundo árabe, o Império Otomano, enfim, eles não, é um assunto que ele é ignorado, como se ele fosse menor, entende? Mas a gente sente uma certa postura nisso, não é? Eu acho que muitas vezes você dá a entender que existe um certo desdém com o universo árabe, não é? Completamente, Charles. Eu também sinto. Completamente. E a arquitetura, que maravilha, né? Em todo o mundo árabe, né? E na Andaluzia,
como eles eram importantes, como eles aprenderam. Eles ensinaram, não aprenderam, ensinaram o que era matemática, o que era álgebra, né? O que era a filosofia, tudo isso. E fizeram muito também na relação com os judeus que moravam lá na Espanha, né? Essa relação foi muito, muito pródiga, muito boa, Eles né? moraram 800 anos em harmonia naquela região. De mais ou menos, eu acho que 900 e pouco a 1400 e pouco, eles estavam lá na Andaluzia, Al-Andalus, né? Bonito. Muito. Muito bonito tudo isso, muito poético. Muito. Né? Os grandes calígrafos árabes eram de uma beleza, né? Alhambra. E toda a arquitetura também é uma coisa de chorar de belo, né? E eu acho que é pouco, né? Essa história é pouco falada, né? Eu acho que o Eduardo Said tem um livro maravilhoso que chama Orientalismo, e ele fala disso, como é posto de lado, né? Ninguém quer saber, mas de repente tem que saber, porque faz parte da memória do mundo, da memória da arte. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, acho que foi o que ficou mais popular, e foi muito marcante, porque ele traz a baila uma coisa bem óbvia, né? Que o orientalismo não é uma visão que o oriental tem de si próprio, não é? Que é mais uma visão externa do oriental, né? Acaba sendo um estudo e a gente, como estávamos falando, a gente acha que é uma coisa só, né? Um Oriente. E o Oriente tem 1000 nuances. Nuances, né? Diferenças. Tudo, religiões, tem dentro das religiões existem outras religiões, existe o sistema tribal, né? Tem os beduínos, então são várias culturas que convivem, que habitam junto, né? E, Helena, voltando com a palavra para você, aqui você fala que existe um plano, e eu já tinha um pouco de conhecimento acerca disso, do final do século XIX, com o intuito de se ter lá só para remover os palestinos da Palestina, e onde é a Palestina, onde foi a Palestina, seria então Israel, tendo como capital Tel Aviv, né? Teve anos fundamentais para isso, acho que 17, 18, pior 48, não é? E acho que agora conseguimos ainda alcançar um nível ainda pior do que, não é? Porque em 48 foi uma expulsão. Foi. É? Foi assim, e um pouco antes até também começou a expulsão. Sim. Você pode relatar, você gostaria de falar um pouco sobre a parte histórica, né, resumidamente? Eu queria te perguntar também, desculpa, não, interrompendo, é que eles dividiram o Oriente Médio, né, entre a França e a Inglaterra, não é? A Rússia estava lá, mas não tinha direito a voto. Isso eu não entendi bem, mas não vem ao caso. Você não acha estranho que, justamente no fim do imperialismo na Europa, países como França e Inglaterra começam a praticar o imperialismo de forma colonizadora, que direitos ingleses e franceses teriam de dividir o Oriente entre eles? Eu não queria entender isso. Porque eu acho que, apesar era começo ainda do século XX, né? Sim. E eles ainda eram imperialistas e ainda eram os donos do mundo. Eu acho que em 1917 tem a Declaração Balfour, feita para o governo britânico, né? Pelo governo britânico, para dar
um lar nacional, eles chamavam lar nacional, ao povo judeu. E ao povo judeu, que era muito mais aquele perseguido que era o povo judeu esquenazi, que era da Europa, era centrado na Europa e era perseguido. Porque os sefaradi, que eram o povo do Oriente, eles não eram perseguidos, né? Então, os Ashkenazi começaram a ir para aquele lar nacional que a Grã-Bretanha doou, vamos dizer, doou aos judeus que estavam fugindo, eram imigrantes. Uma coisa importante é que no final do século XIX começou a haver os conselhos sionistas, porque existia Theodor Herzl, que começou a ver a perseguição aos judeus na Europa. E ele começou a achar que os judeus deviam ter um lugar, uma pátria. Então, todos deviam ter uma pátria. E acontece que, então, esse grupo, que era um grupo judeu Ashkenazi, que era o Ben-Gurion, o Theodor Herzl, depois o Chaim Weizmann, que foi o primeiro presidente de Israel, eles todos, né, o Zev Jabotinsky, eles saíram da Rússia e eles tinham uma coisa de luta muito grande, porque eles lutavam contra os pogroms da Rússia. Então eles queriam uma pátria, iam defender até o ponto que eles pudessem de ter uma pátria só deles. Não importava quem estivesse ali, eles iam acabar tirando. Estou pulando muito. Então, em 1917, tem a Carta do Balfour, pela Inglaterra, dando a Palestina aos judeus que estavam saindo da Europa e da Rússia para irem para lá, né? Seguindo o sionismo que foi falado muito e pelo Theodor Herzl e outros, a ala radical dos judeus que foram para lá. E começaram a brigar na Inglaterra para ter esse lugar. E começaram, isso aqui começou a me mobilizar muito, que eles começaram a tirar os palestinos que moravam lá já há séculos, anos, tirar dos lugares, das vilas, das cidades, começaram a colocar eles para fora e fazer com que eles fossem embora. Às vezes não, às vezes até matavam, às vezes até a parte dos judeus assim, começaram a lutar contra esses palestinos que habitavam lá e tirar eles do lugar. Então você vê como o Eduardo Said morava em Jerusalém numa casa, foi obrigado a sair também, né? Então foram refugiados, foram imigrantes, começaram a serem retirados pelos judeus que chegavam. Desapropriados. Desapropriados, é. E isso me mobilizou porque se eles tivessem uma maneira de repartir a terra, teve até da ONU, a ONU começou a querer fazer... Duas partes. Duas partes, exatamente, dividir. Mas aí os judeus não quiseram, os palestinos tiveram dificuldade. Nisso tudo teve muita questão assim, que às vezes os palestinos eram contra, às vezes eram os judeus que eram contra, mas começou a ter muita guerra entre eles, né? A guerra dos árabes tentando defender os palestinos, ou defendendo o lugar dessa chegada dos imigrantes da Europa. Eu acho que teve isso. E aí, isso foi aumentando. E quando chega em 1948, Ben-Gurion declara a independência do Estado de Israel, quer dizer, vamos ficar com esse Estado só para nós, né? E os palestinos chamaram de Nakba, que era o desastre,
a terrível coisa que estava acontecendo, de que aquela era a terra deles, a terra dos cheiros, das fragrâncias, a terra que eles nasceram, a terra que os avós nasceram, retirar de lá e ao mesmo tempo, não permitir a volta. E isso foi muito duro. Teve uma resolução da ONU, 194, que dizia que os judeus tinham que permitir a volta e tinham que dar um tanto em dinheiro pelas casas que perderam, pelos lugares, pelas vilas, né? E os judeus não aceitaram, quer dizer, os judeus sionistas, né? Porque isso é um outro problema até hoje, né? Que é uma coisa que é difícil do judeu de ir contra os judeus que são lá, ou os judeus muito na diáspora também, querendo dizer que o judeu, o Israel é dos judeus, e não vendo essa população que morava lá e que tinha terra, tinha tudo. Espera aí, estou me confundindo? Não, tá certo, pode continuar. E que isso é um problema, assim. Esse êxodo que ocorreu em 48, fizeram um deslocamento enorme de palestinos, né? Que é um povo muito desprestigiado, até no próprio mundo árabe, né? Como fazem trabalhos mais domésticos, é difícil um palestino conseguir estudar ou conseguir fazer um curso, sobretudo da forma que estão as circunstâncias, né? Mas eram muito inteligentes. São muito inteligentes. Não, tenho certeza que são. Mas eu sinto... Foram menosprezados. Foram menosprezados, não só pelos judeus, mas pelos próprios árabes, em algumas instâncias. Eu me lembro que na Universidade da Inglaterra só havia uma palestina. E o pai dela era político. E uma outra, cujo pai era um famoso poeta. Quer dizer, eram pessoas que tinham mais possibilidade, conseguiram emigrar para a Inglaterra para estudar. Mas o que eu via, por exemplo, em Jerusalém, ou em Israel, o que eu via mais eram palestinos praticando subserviência. Subempregos. Trabalhando como garçom, como em bares, em hotéis. E o engraçado é que muitos são casados com judias, e não é? Existe um núcleo árabe palestino judeu também, não é? Que deve ser muito conflitante, eu deduzo, para essas famílias. O Emílio Habib fala disso no livro dele. Sim. E ele diz assim, como é que é teu nome? Meu nome eu trabalho num hotel em Tel Aviv, e meu nome, ele diz o nome, ele diz, não, mas o teu nome é um nome árabe, não é esse. Aí pergunta de outra pessoa, e todos eles começam a dar os nomes, que são nomes em hebraico, mas que vêm de nomes árabes. Sim. É como se fosse uma mudança de nome para poder se incluir ali, né? Eu acho que eu gostaria de falar um pouco que, desde 1948, quem sabe, esses radicais, completamente radicais, judeus sionistas, queriam tudo para eles ali, o que eles chamam de Grande Israel. Então, iriam desde lá do Egito... Iam pegar o Líbano. Exatamente, tudo para eles, né? E começaram a lutar para isso. Eu acho que... Continuam lutando, eu acho, não? Exatamente, continuam lutando. Quer dizer, a pobre população de Gaza, agora no Líbano também, né? Querendo essas... E de uma maneira tão atroz, de uma maneira tão terrível,
que me assusta, que pessoas como Mahmoud Darwish diz, nós somos as vítimas das vítimas, mas se os judeus foram vítimas na Europa, como podem fazer alguma coisa como essa que estão fazendo agora? Como Israel pode ter essa política de matança, de terror, né? Isso mexe comigo como judia também. Eu sou brasileira, mas eu sou judia, mas eu posso ver o terror disso tudo. É o tema daquele livro, A Fábrica de Holocaustos, não? Exatamente, do Norman Finkelstein. Justo, ele fala isso, né? Ele toca nesse assunto que virou uma cultura do Holocausto, não é? Uhum. E desde o Holocausto, né, quando se fala a palavra Holocausto, a gente imediatamente pensa no Holocausto dos judeus na Segunda Guerra, né, entre Alemanha e Polônia, mas a gente se esquece quantos holocaustos que não tiveram depois de 45, ou mesmo antes, onde muito mais que 6 milhões de pessoas foram mortas. O próprio tráfico de escravizados para o Brasil alcançou números maiores do que esse, uma espécie de genocídio também, com deslocamento de mover a pessoa forçada de um país para outro para trabalho escravo. Eles diziam abertamente, assim, primeiro diziam o Ben-Gurion e o Jabotinsky e o Weizmann diziam quietinhos, assim, vamos fazer com que desamarrem as tendas e partam. E isso continuou, vamos fazer. E depois com briga com o exército mesmo, mesmo esses exércitos, vamos dizer, árabes, né, que não conseguiram, eu acho que tirar os judeus de lá naquela época, não conseguiram ganhar, perderam. Não conseguiram. Então isso foi aumentando, e essa mentalidade de que a terra é nossa, mas a terra não era. Tinham que ter dividido essa terra. Eu tenho uma coisinha, fala, por favor. Não, eu não sei se eu posso, mas assim, tem uma coisa da Cisjordânia, né? Eu acho que antes era Gaza, era a desapropriação dos palestinos de Gaza, e eles vêm com aqueles horríveis, como é que se diz, bulldozer, né? Não sei, que tiram, que acabam destroem os prédios, destroem as universidades. Tem universidade, tinha em Gaza, né? E isso me chocou, quer dizer, as pessoas pobres e destroem tudo, destruindo. E há pouco tempo começaram a destruir também os moradores, né, os palestinos que tinham vilas e plantavam oliveiras e cuidavam dos rebanhos pacíficos, e os judeus começaram a destruir aquelas populações da Cisjordânia e fazer com que não pudessem mais pegar das olivas, das oliveiras que eram deles, tinham sido plantadas por eles, né, cuidar dos rebanhos, destruir os rebanhos, destruir tudo, tentando pegar também, pegando a Cisjordânia. Eu tenho uma coisa aqui que eu estava vendo aqui, que eu escrevi. Posso ler um pouquinho? Leia, por favor. Meu nome é Fátima. Eu já tive outro nome. Mas a situação era tão inumana que resolvi mudar para Fátima. Me senti mais à vontade, esse nome me vestiu melhor. Deixei o outro no cabide da entrada de casa e de repente percebi que eu havia esquecido. Eu seria Fátima. Dei-me conta que não são apenas nossos pais ou familiares que nos fornecem traços que constituem o que chamamos de herança. O que nos constitui vai muito além do histórico familiar. Tem uma relação com uma música, um suspiro, uma viagem, uma história de violência não reconhecida, um trauma não vivido.
percebi que vivia para as grandes indignações. Mas, de repente, tudo mudou. Quando deixei Alepo, vi acima da minha cabeça uma noite estrelada, a visão de uma abóboda azulada, imaginários marinhos. Mas, de repente, tudo virou, tudo mudou. Só vi escombros, prédios arrasados, crianças mutiladas, mortas, embrulhadas em mortalhas brancas. Posso continuar? Posso, estou adorando. Se antes eu, quando tinha outro nome, escrevia pessoas sem teto, prédios pela metade, paredes detonadas, crianças sem um lugar para dormir, passando as noites na praia, detritos da cidade sem um lugar para serem descartados, pescadores sem um lugar para pescar, doentes sem um lugar para serem acolhidos, feridos, doloridos, amputados, sem perna, sem braço. Assim é Gaza. Será que o mundo vê Gaza, olha para Gaza? Meu Deus, escrevi isso antes de qualquer acontecimento. E agora, Fátima, me perguntei, eu ainda tinha coração ou um pedaço dele? Rasgaram ele do meu peito, arrancaram-no de mim. Parece que a única pessoa que me entende, ou que as palavras eu entendo, é Gideon. Agora, nesses dias, não sabia mais já o que escrever, mais do que já tinha escrito. Maior horror, estupefata, comecei a ler as palavras de Gideon. Todas essas crianças, as mortas, as morrendo, as sangrando, gemendo, feridas, incapacitadas, os órfãos, os aterrorizados, os sem casa e sem o tostão. Eles têm irmãos e amigos crescendo com eles. Eles são a próxima geração. Essas crianças nunca esquecerão. Não. É um pouco assim, e que agora não é só Gaza, agora é a Cisjordânia, e agora é o Líbano, agora é o sul do Líbano. E mesmo antes, né, já havia conflito de invasão dos judeus em território palestino, não é? Nos embankments. Eles iam pegando, invadindo mesmo, construindo para eles, não é? Foi como uma demarcação, como fizeram com os índios no Brasil, não é? Que foi diminuindo e acabou praticamente nada. Gaza, se existir, Gaza é muito pequeno, é o tamanho de uma fazenda, é uma faixa. É uma faixa. E a Cisjordânia, onde eles habitam, estão querendo tirar os palestinos, também é um território muito pequeno, muito pequeno. Mas eles vão, né? Vão querendo pegar. Eu acho que já foram. A gente está vivendo um momento muito histórico, não é? Você quer falar um pouco do que está acontecendo agora no Oriente Médio, e que coincide muito, não é? Embora seu livro não vá até esse momento, né? Não tenha vindo até a contemporaneidade. Quando você começou essa pesquisa, não tanto tempo atrás, na época da pandemia, né? Seria 2021, você imaginou que hoje, em 26, a gente estaria vendo o que a gente viu? Não. 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 Horrível, horrível. E eu comecei fazendo um livro pequeno, um livro. Eu acho que também eu quero agradecer a você, Charles. Pelo livro, porque finalmente eu vi esse meu livro, né? Eu estou vendo esse meu livro está pronto. E eu fico muito feliz com isso e queria te agradecer demais. E à medida que esse livro, eu fui escrevendo isso, primeiro eu fui vendo a dificuldade das pessoas judias
de aceitarem o que estava acontecendo, o que meu livro falava. Falava que isso já vem desde cedo, 1917, 1948 e outras datas também. Então, a dificuldade, o querer fechar os olhos para isso, ao mesmo tempo, à medida que isso agora, na nossa época, né, de agora, isso vai cada vez ficando mais terrível, cada vez ficando mais uma guerra mesmo, Se uma guerra. alastrando, não é? É, Aumentando. aumentando. Algumas pessoas começaram a poder ver, judeus eu digo, a poder ver o que estava acontecendo, a poder se modificar, a poder dar um apoio moral, porque é uma questão moral. Como, né? Imoral que estão fazendo. Então, uma questão moral, você vê, ética, você vê e dizer, não, isso está errado. Não pode ser assim. Eu sou judia, eu não posso aguentar isso. Eu não posso aceitar isso. Não é verdade? Eu queria que fosse, mas acho que são poucos. São poucos, Ah, mas o não, sionismo é é muito forte muito assim, forte, né, no mundo judaico, judaico. não é? Eu acho, hoje em dia, eu acho que todo judeu é sionista. Não são só aqueles que moram em Israel, não, Hum. né? Aqueles que estão pelo mundo afora. Eu não E, sei se aqueles que moram em Israel, eles estão defendendo Israel. Eu acho que mudou um pouco, Charles, de uma questão da religião, que é muito bonita. A religião judaica é muito bonita. Linda, você diria que o sionismo está destruindo o judaísmo? Eu acho, eu acho, porque eu acho que a maioria em Israel é laica, a população é laica. Não são Ela deixou praticantes? de lado, né, o judaísmo. E os judeus começaram a ver Israel como o Estado, como a questão do sionismo. O Estado virou a religião. Será que eu estou sendo clara? Muito. Assim como, vamos dizer, Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. E o que ele viu? Ele viu um bezerro sendo adorado. Para mim, o que está sendo adorado hoje em dia é Israel, pelos judeus. Então, quando você vê em sinagogas e instituições judaicas, né, a bandeira de Israel, a bandeira não devia ser assim. Devia ser a questão religiosa do Talmud, da Torá, dos grandes sábios que eram filósofos também, né? Que mostraram a religião como o islamismo também. Grandes sábios, coisas muito bonitas, filosóficas que você pode tirar da religião. E eu acho que os judeus da diáspora sentem como se fosse. Não podem falar, não podem olhar, não podem falar. Muitos, né? Uns já começam a mudar, mas começam a olhar Israel como se fosse uma maravilha, como se fosse não a religião, mas um Estado terrível, né? Um Estado terrível, fascista, um Estado fascista. Totalmente fascista, e sempre me intrigou muito, não Israel, não é, mas a Jerusalém não tem muito lá, não é? Assim, não há agricultura, não há pecuária, não há indústria, não é? E é uma luta estranha, como se fosse um fetiche aquela terra. Não? Acho que todo mundo, em algum momento da história das civilizações, quis. Eu me refiro a Jerusalém, Uhum. né? Cleópatra quis, Hitler quis, todo mundo quis Jerusalém por alguma razão.
era uma das 3 cidades mais cobiçadas do mundo, Uhum. era Oxford. Oxford, Londres, não, não. não, 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 Paris, não. eram 3 cidades por São razões, Petersburgo, não. não, que os alemães não queriam, justamente, São Petersburgo, que Hitler não queria que destruíssem, que bombardeassem, não é? Uhum. E Jerusalém. E, de fato não foram, não é? Sobreviveram. E, mas o que você falou agora, que é muito interessante, é essa adoração ao Estado. Quer dizer, houve uma inversão, porque, Houve. para mim, o ser judeu era uma pessoa que seguia o judaísmo, ou que vivia segundo os postulados do judaísmo, não é? E Uhum. isso não, como você falou, não é verdade. A juventude israelita não é extremamente religiosa, não, Ao contrário, né? tem os ortodoxos, não é? Mas Uhum. sempre em número menor. E, e eles criaram essa adoração pelaquela região, por aquele solo, Uhum. que eu acho que é fruto de uma mentira. Fruto de uma mentira que eles tentam pregar e se autoconvencer acerca dela. Não é? Segundo o sionismo, por exemplo, como ficariam os índios no Brasil? A gente teria que sair Dá lugar a eles, e né? voltar. Seria o correto, não seria? Não era deles, o Brasil? E não 2.500 anos atrás, 550 anos atrás. Então, como é que fica a situação dos indígenas que estão assim, tendo o mesmo destino dos palestinos e cada vez com demarcações menos favoráveis, menos terra, ah, desrespeito com mineração, que polui a água, que polui o veneno peixe, e Uhum. destrói o solo e é muito parecido É. o que nós fizemos com E- os indígenas e continue. Não, eu acho assim que nós não precisaríamos sair, porque a gente veio também de outros lugares, né? Quer dizer, não é, não, mas a gente teria que dar esse lugar para os indígenas, não é? Teria, Dar grande, bom, né? Sem ninguém ir lá matar, devia. trucidar, não é Eu verdade? acho. Absorver esses lugares. Não, isso daqui é terra indígena, né? Tem, tem que ser deles. É um território indígena, É. não é? É um assunto pouco discutido em comparação com o sionismo, que clama uma coisa que aconteceu há milhões de anos atrás e ainda vive dessa Bíblica, faísca né? bíblica, totalmente. Eu, pelo pouco que eu sei, eu acho que o sionismo veio do Velho Testamento em grande parte. É, é, Não. você É, acha você que não? acha? Tem uma Não, o impressão. sionismo veio através de Herzl, através desse. Não, eu Não, não. digo, algumas ideias deles Ah, tá, são tá. meio escabrosas, Uhum, lembra um período ruim da história, não é um uhum, período triste, porque é um ismo nascido, nascido da mágoa, não é? uhum. Nascido da raiva, talvez, nascido ele não tem motivações humanitárias, eles são desumanos, Sofreram e são desumanos, porque estão né? fazendo mesmo O mesmo. com os Então, outros. então. E existe também tímido, mas existe também
manifestações antisionistas no mundo, não é? Não, eu acho que está aumentando. Eu acho. Posso só falar uma coisa aí? Duas, três. Não, não. Eu acho que essa política do Estado de Israel, né? E não vou dizer só do Netanyahu e das pessoas que trabalham com ele, Ben-Gvir, Smotrich, não, já vinha, né? O que eu quero falar e do livro é que já vinha desde sempre. Essa política, mas agora essas bombas, essa briga, essa guerra, esse querer toda essa terra em volta, né, de uma maneira terrível, está fazendo com que exista mais Sionismo. anti-sionismo, né? Anti-sionismo, né? Eu não Eu acho que está produzindo isso. Pensando em guerra, eu acho que quando a guerra bate a porta da casa de uma família, as pessoas mudam de opinião. As mães, os pais não gostam de perder seus filhos na guerra. Muitos deles, por uma guerra, sobretudo fútil, né? Essa que o Trump começou recentemente de atacar o Irã junto com Israel, que já alastrou para o sul do Líbano e, enfim, está pipocando naquela região, né? Eu acho que a popularidade dos americanos e dos israelitas está muito baixa. Tá. Está muito baixa e é para estar baixa mesmo. Não, claro, claro. Não é diferente, difícil entender essa situação. E eu acho também que a situação do Trump piora, agrava, que ele é uma pessoa imprevisível. Certamente é pró-sionismo, não tem a menor dúvida disso. E parece assim que Israel virou um satélite americano. Acho que sempre foi. No Oriente Médio. Que sempre nunca se ligou à questão oriental, né? Não. Que eu estou aqui, eu sou do Oriente, né? Não, mas eles são judeus, são israelitas. Eu não sei até que ponto. Eles são israelenses, né? Israelenses, perdão. Eles são israelenses. O pouco que eu vi, o muito que eu vi de árabe em Israel, modificações passadas, né? Mas Tel Aviv poderia ser uma cidade qualquer. Não tem nenhuma indicação que denuncie que parte do mundo que ela foi construída, não tem nenhum monumento, sabe, nenhuma sinagoga riquíssima. Ela passa como uma cidade de praia, uma cidade o Rio de Janeiro lá no Oriente. É o Rio de Janeiro do Oriente Médio. Bem, Lena, para terminar, vou fazer o resumo da situação agora e o que você acha que vai acontecer. Queria também saber se a pesquisa termina aqui ou ela continua. Se você pensa em falar sobre vidas árabes, sobre o destino dessas famílias, sobre a diáspora, a separação dos pais e dos filhos. Enfim, tudo que está acontecendo nesse instante, né, do lançamento do seu livro, coincidentemente, que é meio assim, tipo uma premonição, não é? O que você acha que vai... Eu comecei a ver, comecei a querer saber mais e querer escrever, né? E você ainda quer? Eu acho que a Fátima quer. Não, eu acho que eu gostaria, sim.
pequenas coisas assim que falam um pouco do que eu tenho lido. Tem um jornalista incrível israelense de um jornal de esquerda chamado Haaretz, e que é o Gideon Levy, e ele fala dessa situação da Cisjordânia, bom, de tudo, né, que nós já falamos, e fala das casas, e fala da destruição das famílias. Então, eu não sei, eu acho que eu gostaria um pouco de falar dessa gente, né, daqueles dois que estão olhando as suas das olivas, suas oliveiras que eles plantaram e que não podem ir lá pegá-las, porque é o ganha-pão deles, não podem, né? Ou a água também, que vivem. Uma coisa engraçada que eu me lembrei agora, West Bank. West Bank era um lado que pertencia aos palestinos. Sim. Do Jordão. Então, a água do Jordão era deles também. E hoje eles têm que esperar por caminhões-pipa, por caminhões que venham dar água para eles. E os israelenses trancam as estradas. E eles têm que esperar os caminhões, os caminhões de água, vamos dizer, quando eles têm que vir para dar essa água, que eles têm que comprar para os palestinos, eles passam por lugares que estão trancados e eles esperam o IDF, que é as Forças Armadas israelenses, Sim, virem para abrir os portões. E eles atrasam, não abrem os portões, as estradas são difíceis, né? Então não tem água, né? Não podem colher suas colheitas. Eu fico... Bom, mas isso eu acho que eu já falei, né? Mas eu acho que agora... Não, mas esse genocídio último, sobretudo com a existência de certas armas que não existiam no passado, armas destrutivas, ele tem foi... umas armas que queimam, né? Queimam, é. e eles lançam essas armas. Lançam. Ele foi sádico, ele não foi só desumano. Houve um certo sadismo por parte dos judeus, dos israelenses, que não deixavam ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza, e quando deixaram, era comida que precisava de água. E eles não tinham não comida, tinha água. exatamente. Então, assim, luz, eles não tinham luz. Foi realmente está sendo realmente um escândalo. Né? Eu acho que é um escândalo. Eu acho que Israel está se portando mal dessa maneira. Não sei como é que vai ser o futuro, né? Porque o que eu tenho ouvido muito de comentários de americanos mesmo, que eu acho incríveis, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, é que no dia o próximo presidente dos Estados Unidos não vai ter possibilidade de apoiar Israel. Quando um presidente não conseguir apoiar Israel, o americano, Israel não tem muita saída. Então eu acho que essa situação está ficando cada vez pior. Né? E ao mesmo tempo, quem matou as meninas, as crianças, numa escola que sabiam, eles têm a visão onde vão jogar a bomba, né? De 150, 160 crianças meninas da escola. Meu Deus do céu! Não, é uma atrocidade. É uma atrocidade, e os americanos estão contra o Trump também. Então, quando vier o próximo, como vai ser? Vai apoiar dessa maneira infame Israel? Não. Bem, pode ser que o poder do Trump se vá em novembro, né? Midterms. Uhum. Ele provavelmente não vai ganhar voto. Às próximas eleições. Não, ele tem que passar, ele tem que ser... ele tem que ser aprovado. Aprovado. Né? E a insatisfação não é só dos árabes, é de todo mundo. Inclusive, grande parte dos Estados Unidos fez aquela passeata que foi até então a maior manifestação pública contra um presidente, não é?
E eu tenho certeza que nessa manifestação tinham muitos judeus. Não, claro, teve manifestações judaicas também, né, no Grand Central Station, né, então, de judeus contra o que estava acontecendo em Gaza, contra Israel. Eu acho que tem sim, e eu acho que cada vez tem mais judeus que começam a ver a situação e apoiar. Essa conscientização é meio inevitável. É. Sobretudo aqueles judeus que estão fora desse ciclo, que não vivem em Israel, por exemplo. Você entende? Eu acho que quem está lá está meio assustado, não é? Porque há quantos anos Israel não sofre uma guerra dentro da cidade? Muito tempo. E estão destruindo também, né? Está sendo destruído. Tá. Tel Aviv, muita coisa, né? Tá, infelizmente, para os dois. Bem, para terminar, esse aqui não é um livro de guerra, não é? É um livro de história. E É um livro com livro muito poesia lúdico. também. Né? É um livro onde você contrasta fatos realmente tenebrosos com uma natureza linda, mágica, parece meio Mil e Uma Noites, não é? Enfim, e, quer dizer, tem muito de você aqui nesse livro, Tem. mesmo que não seja forçosamente ligada à causa da Palestina, mas eu sinto que existe uma afinidade sua com a cultura, o mundo árabe, Muito, não muito, é? muito grande, que já vem há muito tempo. Pois é, isso fica claro aqui, que você é uma judia amiga. Eu sou uma Fátima também, né? Que eu me dei esse nome. Na Síria, é Fátima. Fátima. Então É vamos mudar para Fátima. É uma santa, eu não sei falar, que ela tá enterrada numa mesquita, lá em Damasco. Eu me lembro que na mesquita você tem que tirar os sapatos só, qualquer pessoa entra, né? E eu me lembro que uma vez eu fui, eu estava cansado, eu deitei no chão e dormi ao lado do sepulcro onde estava a Fátima. Eu nunca esqueci disso, nunca. Que a Fátima continue. Vai continuar. Bom, que Tá bom. bom. Obrigada pelo Obrigado livro. você. Obrigadíssimo. Não, obrigado por ter escrito.